Isso aí, é isso aí. 12 horas 38 minutos agora, hoje é segunda-feira, ânimo, coragem. 12h38, olha, ainda sobre eleições, o pleito eleitoral ocorreu ontem em todo o Brasil. Hoje a gente faz uma avaliação das eleições aqui no nosso estado. E quem vai trazer os detalhes para nós é a repórter Vitória Costa. E aí, Vitória, acho que no geral podemos dizer que tivemos uma eleição tranquila aqui no nosso estado. Agora, boa tarde para você, Vitória. Boa tarde, Fábio. Boa tarde para você de casa. Vamos conferir agora com o advogado eleitoral Wesley Araújo. Ele que entende, ele vai responder se de fato foi uma eleição tranquila ou não. Mas antes, vamos destacar um número importante aqui em Aracaju, que foi justamente porque 303 mil pessoas foram votar, mas cerca de 88 não compareceram. É uma abstenção muito alta e ele vai explicar aqui pra gente o que pode ter causado essa abstenção. Primeiro, boa tarde. Vamos começar falando desses números de Aracaju. 88 mil pessoas não votaram. É um número um pouco acima da média, né? Boa tarde a todos os telespectadores, boa tarde a Fábio. De fato, foi um número expressivo que se chamou a atenção, essa abstenção aqui em Aracaju. Praticamente mais de 21% do eleitorado não compareceu às urnas, né, indica a necessidade da intenção que os candidatos tenham agora no segundo turno de tentar fazer esse chamamento do eleitorado e buscar perceber qual o motivo desse fenômeno, né, que fez com que boa parte aqui do eleitorado da capital sergipana não tenha comparecido às urnas para votar no primeiro turno. Em relação à tranquilidade do pleito, em relação à segurança, ocorrências, podemos dizer que foi tranquilo? De um modo geral, nós tivemos um pleito muito tranquilo, né? Tivemos uma ocorrência aqui em Aracaju, que foi uma condição muito triste, mas de modo bem num panorama, em todo o estado, tivemos um pleito tranquilo, onde o eleitor compareceu às urnas, depositou o seu voto e, de fato, não tivemos nenhuma intercorrência pelo interior do estado que merecesse qualquer tipo de destaque. Quando a gente fala da eleição de Aracaju, ela se destacou muito por ter sido bastante competitiva, decidida ali não no último momento, mas com candidatos parciais ali muito próximas, né? Exatamente. A eleição de Aracaju, nesse pleito, ela teve um diferencial pela quantidade de candidatos e, assim, candidaturas muito competitivas. As pesquisas, elas oscilaram quanto à presença do segundo colocado no segundo turno, então se oscilou bastante e trouxe, de fato, essa competitividade e esse acirramento do processo eleitoral aqui na capital. Agora, falando no interior, as eleições também ocorreram de forma tranquila, já temos esse balanço? No interior do estado, as eleições não tiveram nenhuma intercorrência, né, que se necessitasse se destacar, então o eleitor ele compareceu, houve um comparecimento em algumas cidades quase na totalidade, então o eleitor no interior, diferente da capital, ele foi às urnas, né, ele votou, ele escolheu o seu candidato de uma forma mais expressiva e também não tivemos nenhuma intercorrência no eleitorado no interior dentro dessa eleição. Mas ainda falando em interior, temos alguns casos atípicos, né? O primeiro deles em Aquidabão. O que foi que aconteceu por lá? Porque a candidata eleita, ela está sob júdice, é isso? Isso mesmo. No caso de Aquidabão, para que haja o resultado final do pleito, é necessário que a Justiça Eleitoral possa julgar o registro de candidatura da candidata que se sagrou vencedora. Então, o resultado do pleito ele permanece sob júdice em virtude do registro de candidatura. Então, se demandaria a necessidade do Tribunal Superior Eleitoral fazer o julgamento, né, julgar o registro de candidatura dessa candidata que foi eleita em Aquidabão, para que se pudesse ter um panorama de fato sobre a eleição. Em General Maynard, uma situação semelhante? O caso de Aquidabão e o caso de General Maynard são semelhantes não só por estarem sob júdice, como se tratam da mesma matéria. Então, foi uma inelegibilidade reflexa, né, decorrente de um vínculo de parentesco, e essa questão ela precisa ser dirimida porque foi no registro de candidatura, ou seja, para que o candidato ele possa concorrer, ele precisa estar com o registro apto, e essas duas candidaturas, de fato, têm essa pendência, o que demanda do julgamento do TSE para que a gente saiba, de fato, quem vai ser eleito lá no município. E em Nossa Senhora de Socorro havia uma candidatura também com essa pendência, digamos, mas como a candidata não foi eleita, o cenário é diferente, né?
Isso. Em Nossa Senhora do Socorro, apesar da candidata concorrer sob júdice, como ela não foi eleita, não existe qualquer imbróglio para que o primeiro colocado possa assumir, diferente de Aquidauã e de General Mainardi, que para que os que foram eleitos nas urnas assumam os seus mandatos, é necessário que o TSE, de fato, defira o registro de candidatura deles. Por fim, vou te perguntar só agora sobre as expectativas para o segundo turno aqui em Aracaju. Nos outros municípios, por enquanto, tudo resolvido. E agora, o que é que fica de expectativa agora para o próximo segundo turno, né? O segundo turno é uma possibilidade que a lei traz, já quando a gente tem um contingente de candidatos, que a lei traz para que o eleitor ele possa conhecer de fato as duas candidaturas mais competitivas e o resultado ele possa resplandecer a maioria. Então, tem a maioria, mais de 50% dos votos ou uma votação mais expressiva. O eleitor ele tem a oportunidade de conhecer de fato os candidatos e melhor analisar as propostas. Eu acho que o segundo turno é um segundo turno competitivo, né, mas que o eleitor ele possa analisar pontualmente as propostas de cada candidato e fazer a melhor escolha para o processo eleitoral para a capital sergipana. Muito obrigada pelas informações. Então, esse é o primeiro balanço aqui das eleições 2024, eleições municipais. Agora a preparação é para o segundo turno. Fábio? Ok, Vitória, obrigado, advogado, pelas explicações. Esses 3 casos que ele falou, primeiro, de Aquidauã, a Ana Helena, do União Brasil, ela foi eleita, mas tem um pedido de impugnação por grau de parentesco com o atual prefeito Mário. Mesmo caso de General Mainardi. Como eles foram eleitos pelo povo, eles vão recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral. Já o caso de Socorro, a candidata Carminha também por problema de parentesco, como ela perdeu com quase 30 mil votos de diferença, não tem recurso porque ela perdeu a eleição na urna. Olha, os